seja o nome do Senhor. Vamos orar então, para a gente começar, que está em cima da hora. Mas hoje não vamos fazer uma live tão comprida, porque hoje eu tenho outra ministração para fazer. Hoje é dia de nós ministrarmos no Congresso Nacional da Igreja da Fall Rivers, em Boston, nos Estados Unidos. São 3 noites de pregação e eu sou o primeiro pregador da noite. Hoje eu vou estar ministrando para eles a partir das 7 horas. Então nós hoje temos um trabalho muito forte aqui, não só a live, mas também ministrar depois lá para o Congresso da Apóstola Terica Smith, em Boston, lá nos Estados Unidos. Uma grande mulher de Deus, uma mulher de Deus muito abençoada, com um ministério muito abençoado. E ela era para eu estar presencialmente lá hoje, mas por causa da pandemia, não tem voo, nós não podemos estar. Então o congresso dela esse ano será online. E eu sou o primeiro pregador da noite. Então vamos fazer a nossa live aqui e depois eu vou passar, uma hora depois eu estarei passando para ela também. Só que com ela o Marcos Paulo vai estar aqui para me interpretar, porque eu vou ministrar em português e ele vai passar para o inglês, tá bem? Enquanto isso, Paulo José, meu novo auxiliar aqui, ele vai orar ao Senhor agora, pedindo a bênção de Deus por todos nós, por vocês também. Nós vamos ajudar em oração também, porque ele fica meio tímido aí, tem vergonha, ele acha que está todo mundo olhando ele. Aí fica meio vergonhoso, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Amém, Paulo José? Amém. Paulo José ou PJ, como a gente chama ele aqui. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, que Aleluia. abençoe essa live, que Glória seja a uma Deus. live maravilhosa. Bendito seja Que o nome do abençoe Senhor. todos os que estão É em verdade, casa Pai. assistindo a Abençoa gente. mesmo, Pai, isso. Abençoe o Grande apóstolo, Deus. abençoe a mim. Isso, meu Pai, abençoa mesmo. Que o Senhor é o Todo-Poderoso, Estenda as suas mãos sobre nós, aleluia, Jesus. que faz Glória a tudo, Deus. que faz milagres, Amém. que realiza Jesus. sonhos. Graças a Deus. Eu espero de Amém, coração Jesus. Grande Deus. que esse ano seja um ano maravilhoso para todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Oração de bênção. Ano maravilhoso para todos vocês. Tá abençoado. Tá perdendo a timidez. Graças a Deus. Val Silva também está assistindo. Graças a Deus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Nós já fizemos 12 lives sobre adoração e ainda não podemos encerrar, porque o assunto é forte, muito forte, e também ultrapassa todo o nosso entendimento, certas situações. Por mais que nós tenhamos conversado com outros obreiros e até com alguns rabinos, amigos nossos, sobre adoração, olha, o assunto é profundo, é vasto, e é um assunto que a igreja quase não toca nele, quase não fala nele. Há uma dificuldade muito grande de ensino sobre adoração nas igrejas. Isso faz com que a igreja não entenda perfeitamente o que é adoração, e aí faz aquela confusão de gospel com louvor, com adoração e tal, etc. E às vezes a gente não consegue fazer com que eles vivam o fundamento da adoração. Naturalmente que isso não é culpa do povo, isso é culpa da liderança, que deveria investir mais nesse assunto, procurar se aprofundar mais, não ficar na margem do rio, se aprofundar no rio da adoração, porque você vai descobrir coisas poderosas, coisas maravilhosas. Eu disse ainda ontem, conversando com o apóstolo Roberto lá em Taubaté, eu disse assim, se o povo soubesse o valor, o poder, a unção, a graça que tem na adoração, eles passariam mais tempo adorando do que orando. Amém, irmãos? Isso é que nós devemos entender, que a adoração atrai a atenção de Deus. Miriam Farjão também está chegando aí, graças a Deus, Elo Samuel, Sérgio Nóbrega, glória a Deus pela vida de vocês aí, né? Projeto de Vida Plena, e aleluia, está assistindo, graças a Deus. Paulo Silva, Ana Lúcia Gonçalves, Marcelo Miguel, Maria Fernanda, hoje, como tem gente boa hoje, né? Então, o Jorge Coelho também já chegou, graças a Deus, ali. Eu falei na última live sobre um personagem chamado Obed-Edom. Deu uma repercussão tremenda, eu não pensei que fosse ter tanta gente assistindo e depois compartilhando, e no próprio vídeo depois no YouTube, como baixar o vídeo. Muita gente baixou mesmo, foi muito forte aquela palavra e o pessoal gostou muito, graças a Deus, né? Hoje eu vou falar de um outro personagem agora no Novo Testamento e depois até citar outros, mas por enquanto eu quero focar numa personagem especial, maravilhosa, poderosa, que vai até nos impactar pela condição de vida dela. A condição de vida dela, porque hoje em dia, quando se fala em adoração na igreja, normalmente os líderes, os pastores, quando falam em adoração,
eles fazem assim uma exigência, querem colocar um peso fortíssimo em cima daquele que vai adorar, e às vezes as pessoas se sentem tão inferiorizadas, tão depreciadas, né, tão diminuídas, que não querem adorar. Não, a adoração não é para mim, eu não sou santo, eu não tenho condição, a adoração deve ser para gente importante, deve ser para os profetas, apóstolos, etc. Nada disso. A Bíblia mostra duas exigências que foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Não foi nem ensino dos apóstolos, mas foi ensino do próprio Senhor Jesus, quando disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As duas exigências são essas. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. Quanto ao local da adoração, isso foi eliminado por Jesus Cristo, que chegaria o dia em que terminaria, que a adoração nem seria no Monte Gerizim ou no Monte Jerusalém, mas seria um lugar onde se encontrasse alguém que, vivendo em espírito e verdade, pudesse adorar o Senhor. Então, esse excesso de exigências que se faz, né? Eu estava lendo aqui um texto aqui de uma pessoa que disse que se você não for o melhor cristão da igreja, se você não estiver num patamar de que realmente você está no topo da santidade, lá em cima, então Deus não vai aceitar a sua adoração. Deixa eu explicar uma coisa para você. A adoração não é uma coisa institucionalizada. Não crie regras onde Deus não criou regras a não ser as dele, espírito e em verdade. Não invente, não crie, não coloque peso em cima das pessoas para não adorarem, porque senão você está cometendo um grande erro. Porque na verdade, quando nós dizemos que a adoração tem que ser com excelência, com amor, com qualidade, na verdade o juiz que julga isso, pega um copinho d'água para mim, por favor. O juiz que julga isso não sou eu nem você, não são os pastores. O juiz que vai julgar se aquela pessoa está em espírito de verdade é o próprio Senhor que recebe a adoração. Ele que vai dizer se a pessoa está ou não em condição de adorá-lo. Não somos nós que vamos determinar, dizer isso, dizer aquilo. Muito obrigado. Dizer isso, aquilo, e às vezes até impedir a pessoa de adorar. Então, vamos deixar por conta do Senhor. Esse personagem de hoje vai explicar muita coisa. Então, não coloque peso demasiado em cima da ovelha que você pastoreia, para que ela não se sinta, bom, então eu não posso ser adorador, porque eu não tenho nenhuma condição para isso. Eu vou ler aqui um texto que está no livro de Lucas. Quando eu ler o texto, você vai entender a personagem. Nós vamos explicar como essa mulher foi uma tremenda adoradora e não teve vergonha, não se envergonhou nem de adorar e nem da sua condição social, hein? Ela não frequentava nenhuma sinagoga, ela não frequentava nenhuma igreja, mas era uma mulher que no dia que ouviu falar, que entendeu, que reconheceu quem era o Messias, que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o Cristo, né? O enviado do Senhor, ela naquele momento, o coração dela foi tocado e ela se transformou numa tremenda adoradora. Já falei da mulher samaritana, não é dela que vamos falar hoje, é de outra mulher. Deixa eu ler o texto aqui para vocês entenderem perfeitamente. Lucas capítulo 7. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, quando eles botam uma pecadora, significa que era uma mulher que se prostituía, né? Para não usar a palavra prostituta, né? O tradutor então botou pecadora, mas o texto original fala que era uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento, derramava um perfume sobre ele. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, o fariseu convidou a Jesus Cristo para sua casa. Falava consigo, ele pensando consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma prostituta. Olha que mentalidade do anfitrião, do homem que convidou Jesus Cristo para sua casa, para dar um almoço para toda a sua comitiva, toda a sua equipe. Está agora pensando mal dele.
Esse elemento era Simão, o ex-leproso, que tinha sido curado por Jesus Cristo. Foi curado pelo Senhor e agora está pensando mal do Senhor. Que sujeito, hein? E respondendo, Jesus disse, porque o Senhor Jesus teve a revelação do pensamento dele, e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deveria 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, quem o amará mais? E Simão respondeu: tem para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas. Você, Simão, não me deu água para lavar os pés, e ela está lavando meus pés com as suas próprias lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Tremendo, forte. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados, mulher, estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa maravilhosa. Vamos entender agora o contexto dessa situação. Como eu disse, Simão tinha convidado Jesus Cristo para sua casa, para fazer uma festa, uma comida, enfim, mostrar prestígio com Jesus Cristo. Quando eu digo mostrar prestígio, porque as pessoas, quando convidavam uma pessoa importante, a comida era dada assim, do lado de fora, no quintal, onde tinha árvore, onde tinha lugares para se abrigar, porque eles queriam que todas as pessoas que passassem pela rua vissem os convidados que estavam em sua casa, só para ele provar que tinha prestígio com aquela pessoa. Jesus Cristo está na minha casa, então eu estou bem com Jesus Cristo, né? Gostava de dizer isso. Então era ele queria, na verdade, faturar, ele queria faturar prestígio em cima de Jesus Cristo, mas Jesus atendeu o convite e foi com seus discípulos. E aí a mulher, passando pela rua, todo mundo na rua olhando Jesus Cristo na casa dele. Então a mulher passou também, e quando a mulher passou, ela então tomou uma atitude estranha, muito estranha, porque sendo uma prostituta, sendo uma mulher da cidade, uma pecadora, conforme a Bíblia informa, ela jamais poderia entrar num lugar onde não foi convidada. Ela não poderia entrar na casa de família de ninguém. Ela não podia numa festa particular, se apresentar, não foi convidada. E principalmente pela reputação dela, não era uma mulher de boa reputação. Mas naquele momento, a mulher tomou a sua decisão. Não foi uma decisão tomada porque ela foi passando pela rua. Não foi uma decisão tomada porque por acaso ela passou por ali. Preste bem atenção, que eu vou provar para vocês que não foi por acaso, porque ela foi buscar o vaso com o perfume na sua casa. Então ela foi primeiro, ela olhou, ela viu, ela percebeu e ela teve a revelação de quem era aquele convidado que estava na casa de Simão. Já tinha ouvido falar dele, mas agora está vendo pessoalmente. Então ela decidiu, sem falar nada, não disse nada para ninguém, decidiu ir na sua casa, pegou lá o vaso com o perfume, com alabastro, né? O nardo, perfume caríssimo na época, e voltou para a reunião e entrou na reunião. E quando entrou na reunião, é uma coisa curiosa, porque ao entrar na casa de Simão, ninguém a segurou, ninguém impediu, ninguém falou nada. Os homens que deveriam impedi-la de chegar e falar: você não pode entrar aqui, ninguém falou nada. Então ela entrou e se ninguém falou nada, muito provavelmente é porque alguns dos convidados ali, ou talvez até da própria casa de Simão, talvez alguns deles fossem até clientes dela quando ela estava executando a sua profissão lá na cidade, lá na rua. Então por isso até se reservaram de falar qualquer coisa para não serem desmoralizados. E a mulher entrou, ninguém a perturbou, e chegando por trás de Jesus Cristo, então, começou então a derramar o perfume sobre ele, e ajoelhou-se aos seus pés, e começou a chorar aos seus pés, as suas lágrimas molhando os pés de Jesus Cristo. Naquele dia, Simão não deu água para Jesus lavar os pés, que era um costume em Israel.
Era costume na época, toda vez que um convidado chegava na sua casa, que alguém chegava na sua casa da estrada, com os pés cheios de poeira, lhe dava uma bacia, lhe dava uma toalha, lavava os pés do convidado. Simão não fez isso. A Simão, que devia fazer porque foi curado por Jesus Cristo, não fez. E de repente a mulher agora está lavando os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas. Isso é muito forte, mas muito forte mesmo, porque imagine uma prostituta, uma mulher de pecado, agora está tocando em Jesus Cristo. Irmãos, aquilo era situação para apedrejamento dela. Ela não podia tocar nele. De repente ela está chorando ali seus pés e derramando. Aí você vai perguntar para mim, qual foi o momento em que ela adorou? Foi quando chorou? Foi quando derramou o nardo sobre Jesus? Na hora em que ela se aproximou, na hora em que ela chegou, já estava entrando em adoração. Ela nem chegou perto de Jesus ainda e já estava no espírito de adoração. Naquele momento em que ela pensou, desculpe, no momento em que ela pensou em buscar o nardo, o perfume, ela já estava entrando no clima da adoração. O espírito dela já estava se conectando. A manifestação ali já estava acontecendo no mundo espiritual há muito tempo. Porque quando uma pessoa, vou explicar isso para você, quando uma pessoa resolve adorar, quando uma pessoa decide que vai adorar, quando ela toma a decisão, ainda que ela não tenha chegado na igreja, chegado em algum lugar, chegado no monte, chegado no seu quadro, quando ela decide, ela já entra no mundo espiritual na adoração. Ela já começa a se manifestar na adoração. É uma coisa impressionante isso. Quem é adorador sabe disso. Então ela chegou e derramou o perfume sobre ele, e agora chorava os seus pés, tirou o seu cabelo e começou a enxugar os pés. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. As mulheres prostitutas em Israel, elas andavam com o rosto coberto. Elas não desnudavam o rosto dela porque elas tinham vergonha. Quando ela estava na prostituição, ela estava lá fazendo o seu trabalho, o seu serviço, prostituição, mas no dia seguinte, quando ela não estava na prostituição, que ela tinha que andar pela cidade, elas andavam com o rosto coberto para não serem conhecidas. Ela não costumava baixar o véu, tirar o véu do rosto para não serem conhecidas. E além do mais, quando ela se deitava com o homem, ela não gostava de tirar o véu para não ser reconhecida depois por ele durante o dia. Então o que acontecia? A mulher, a prostituta, ela só costumava desnudar-se, tirar o véu e tirar a peruca que elas usavam quando ela gostava do homem. Se ela gostasse de um homem, se ela tivesse um relacionamento até fora da prostituição de amor com ele, se fosse uma pessoa que ela confiasse, um homem que ela gostasse, um homem que ela estivesse entregando, então ela se desnudava, ela tirava tudo e se mostrava como ela era. Ela não se disfarçava, não precisava de pintura, não precisava de bijuteria, de nada. Ela então mostrava o rosto como ela era. Naquele momento ali, que essa mulher chegou, o que ela fez foi desnudar-se perante Jesus Cristo. Ela tirou o véu, ela tirou a peruca e começou a enxugar os seus pés, chorando na presença dele. Ela estava no processo de adoração tremendo ali, e a coisa estava fluindo poderosamente, porque depois ela ungiu a Jesus Cristo. E olha, uma coisa importante é que Jesus Cristo tinha que ser ungido porque ele ia ser morto. Ele precisa ser ungido antes. E as pessoas pensaram que quando ele fosse preso e tal, pudesse ungí-lo, e não teve condição de ungí-lo quando ele foi preso, porque já estava no Shabat. Então, essa mulher ungiu a Jesus para a morte, sem ela saber. Isso foi profético. E ali estava adorando a ele. Então, o que aconteceu? Vou explicar outra coisa para vocês. As prostitutas, elas compravam, com o dinheiro da prostituição, elas compravam perfume caríssimo, nardo, e aquilo ia juntando como se fosse uma poupança. Juntavam num vaso na sua casa. Então, quando elas não tinham mais trabalho para fazer, quando elas saíam da prostituição, elas compravam lá uma terra, um lugarzinho qualquer, com o valor dessa economia que ela fazia com o perfume, para viver a sua aposentadoria, vamos dizer assim. Quando não pudesse mais trabalhar, quando ficasse velha, você teria que sair. Então aquilo está sendo guardado como se fosse uma poupança. Por isso a Bíblia diz que aquele perfume derramado sobre Jesus Cristo era o trabalho de um ano dela. Aquilo ali foi economizado durante um ano. Aquilo ela vinha juntando. Você imagina o salário de um ano. Tente imaginar hoje uma pessoa que ganha aí um salário de 3, 4, 5 mil reais, juntando no final do ano quanto tem em dinheiro. Ela pegou aquilo e levou, ela pegou tudo que ela tinha. Então aquele jarro, na verdade, representava a poupança para o futuro dela. Quando ela foi em casa buscar o jarro com o perfume, ela foi buscar o futuro dela.
porque o presente dela estava ali, a cara de prostituta, de pecadora, estava ali. E normalmente, se a prostituta morresse antes da velhice, as suas colegas, suas companheiras, pegavam esse vaso e quebravam no funeral, na sepultura, quebrando a sepultura, porque a única honra que a prostituta tinha naquela época era o vaso que ela juntava suas economias. Então, quando as colegas quebravam ali, assim, aqui nós estamos quebrando a sua desonra, você agora não será mais desrespeitada porque você morreu, a sua história acaba aqui. Coisa tremenda, né? Porque as prostitutas ajudavam umas às outras, já que as famílias desprezavam todas elas. Então, aquele jarro representava o seu futuro e o que estava dentro, o nardo, né, representava o futuro, o jarro representava o presente e a sua vida pecaminosa, que representava todo o seu passado. Essa mulher, quando chega na presença de Jesus Cristo, que ela se desnuda, que ela tira, que ela mostra o rosto para Jesus Cristo, porque só mostrava o rosto para quem gostava. É como se ela dissesse assim: Senhor, eu estou me desnudando, eu estou mostrando, porque tu és o homem da minha vida, tu és o homem que me ama sem me pedir nada, tu és o homem, Senhor, que me ama sem me desejar, tu não queres o meu corpo, tu não queres essa carne, tu não queres nada de mim. Senhor, como eu gosto de ser amada por alguém que não me pede nada em troca. Que coisa profunda. Essa mulher estava em espírito e em verdade. Tu és o homem com quem sempre eu sonhei, porque estou diante de ti e tu não me explora, tu não me olha com olhos de pecado, tu me olhas como uma filha, tu me olhas como se fosse alguém que já me conhecesse. Tu és o padrão de homem que eu deveria ter na minha vida. Coisa tremenda isso, coisa profunda isso. E aí, aquela mulher, irmãos, adorando ao Senhor, preste atenção nessa adoração da mulher, adorando ao Senhor, quando chorou, quando tirou o seu cabelo para enxugar, quando quebrou o vaso, quando derramou perfume, esta mulher estava adorando a Jesus Cristo, entregando o seu passado, entregando o seu presente e entregando o seu futuro ao Senhor, como se ela dissesse: eu te encontrei, já não quero mais nada na minha vida, eu quero apenas te adorar, eu quero apenas fazer isso, porque agora eu me sinto realizada na adoração. Que coisa tremenda que essa mulher fez ali, naquele momento, uma adoração perfeita. Outro item que nós devemos dizer aqui para vocês: por que essa mulher não teve vergonha de fazer isso em público, na frente dos pecadores, na frente de homens que ela conhecia muito bem, dos vizinhos que estavam olhando, das pessoas que estavam passando na rua? Não se envergonhou, porque o adorador verdadeiro é um rompedor de barreiras. O adorador verdadeiro que anda na presença do Senhor, ele é rompedor de barreiras. Ele não se intimida com nada, nada o prende, nada o segura. Ele adora onde ele estiver. Ele rompe qualquer tipo de barreira, de qualquer preconceito social, de qualquer coisa que tente impedi-lo. Ele rompe e vai. Esse é o verdadeiro adorador. Ele não se envergonha de nada, ele não se assusta com nada. Aquela mulher ali estava nesse ponto. Aquela mulher se esqueceu de todo mundo. Eu não quero saber de ninguém. Quem quiser me olhar, me olha. Quem quiser me criticar, me critica. Quem quiser falar mal de mim, fala. Quem quiser me apedrejar, me apedreja. Mas eu estou aqui em plena adoração. Essa adoração, meus irmãos, não foi num templo, não foi no monte, foi na casa de um pecador, foi na casa do Simão, foi na presença de pessoas que estavam ali até para criticá-la, como o próprio Judas Iscariotes fez, né? Falou: mas esse perfume nós podíamos vendê-lo para dar aos pobres. Pobre coisa nenhuma, ele quer vender para roubar mesmo, está roubando tudo lá. Então, essa adoração é uma das adorações mais tocantes para mim do Novo Testamento, porque não tem, essa mulher não tinha nenhuma virtude que hoje muitos pastores exigem das suas ovelhas para adorar. Impõe barreiras, impõe protocolos rigorosíssimos, quando na verdade quem vai ser adorado não é o pastor, quem vai ser adorado é o Senhor. E o Senhor, ele aceita adoração em espírito e em verdade, até de uma pecadora.
Irmãos, essa história não é parábola, não. Essa história ocorreu, isso é um fato verídico. Até de uma pecadora que invade uma festa, que invade uma reunião de almoço, que invade uma reunião na casa de alguém e entra lá e sem uma mínima cerimônia, nem pede licença e começa a adorar. Sem protocolo nenhum. Porque nela havia o Espírito e havia a verdade. Sou prostituta, sim. Todo mundo aqui sabe que eu sou prostituta. Mas e daí? Eu quero adorar o Senhor. Sou prostituta, sim. Mas eu quero derramar o azeite sobre ele, o perfume sobre ele. Sou prostituta, sim. Mas estou aqui confessando que sou, mas quero adorá-lo. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve essa palavra, não, mas você não pode não, porque você ainda é novo na fé, você é isso, você é aquilo, e de repente aparece uma de fora que não tem nada a ver e acaba adorando o Senhor. Então, a coisa maravilhosa é quando o Senhor Jesus, reconhecendo o pensamento desse irmão, chama a atenção dele e fala, você está criticando, rapaz, você está criticando. Eu acho que os críticos de hoje são descendentes de Simeão, o ex-leproso, criticando quem está adorando, quem está fazendo alguma coisa diferente, né? Quem está numa adoração permanente. E olha que coisa interessante, essa mulher não cantou um hino, essa mulher não fez nenhuma oração, essa mulher apenas tomou atitudes de uma adoradora verdadeira, entregou tudo, deu a oferta, se ajoelhou, chorou e se entregou totalmente. O Senhor Jesus, quando terminou aquele processo todo, ele disse, eu sei que você vai me amar de verdade, não vai me humilhar, não vai me condenar, o que todo mundo faz comigo na rua, o que todo mundo me despreza, todo mundo pisoteia em mim, o Senhor não vai fazer. O Senhor me ama, e eu sinto o seu amor por mim, é o único amor verdadeiro que eu tive até hoje. Você sabia que naquele tempo, quando uma menina nova, ela se perdia a virgindade, e a família tomava conhecimento, não precisava nem engravidar não, bastava perder a virgindade, se a família soubesse, e a família expulsava ela de casa, como se ela fosse já uma prostituta, e ela não era. Perdeu a virgindade, né, se relacionou com alguém, e já era considerada uma prostituta. A família expulsava ela de casa. E na rua, ninguém a amparava. Quando acontecia um caso desse, eram as outras prostitutas que já estavam na vida há mais tempo, que recebiam essa menina e cuidavam dela, tomavam conta dela e ajudavam ela. A família não ajudava. E de repente, a família, se considerando certinha, direitinha, abandona uma pessoa que de repente é aceita pelo Senhor Jesus Cristo e acaba abençoando a vida dela. É tremendo isso, né? E Jesus Cristo já fez aquilo com o maior amor do coração, recebeu aquela adoração. Ele não impediu, ele não proibiu, né? Ele não proibiu que ela se ajoelhasse aos pés dele e começasse a chorar aos pés dele. Não proibiu que ela chegasse aos pés dele. Não proibiu que ela jogasse o nado sobre ele. Não impediu nada. Faça, mulher, faça o que você quiser. Você quer me adorar? Me adora, mulher. Sabe quem sou eu? Então me adora, não tem problema nenhum. E no final de todo o processo desta adoração maravilhosa, a adoração da prostituta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço bem a igreja. Conheço muito bem a igreja. São anos e anos de ministério. Eu tenho certeza, irmãos, que é difícil para muita gente, quando lê a Bíblia, engolir a história dessa mulher. Acha até que ela foi errada, que ela foi pecadora, que ela devia ter feito isso. Ela devia ter feito sim, fez e Deus aceitou. Jesus Cristo aceitou a adoração dela. No Novo Testamento, ela é considerada uma das adoradoras que prestaram culto de adoração ao Senhor Jesus na frente de todo mundo. A igreja hoje tem dificuldade de entender isso, porque a igreja hoje quer criar protocolos, quer criar regras para adoração. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode, para ser adorador não pode, mas só sabe quem pode e quem não pode é o Senhor. Ele que é o juiz, ele é que julga. No final, Jesus Cristo disse para a mulher, os teus pecados estão perdoados. Eu, mulher, perdoo todos os teus pecados, toda a tua prostituição até hoje, eu perdoo. Isso é forte, irmão. Vou repetir o que eu falei ontem com o apóstolo lá em Taubaté. Se as pessoas, se os cristãos, os ditos evangélicos, conhecessem o fundamento da adoração na Bíblia, que começa lá no Éden e vai até o final do Apocalipse, se conhecesse o fundamento da adoração,
eles passariam a ser adoradores, não ficar orando o tempo todo, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo... Porque quando adora de verdade, o Senhor desata bênção sobre a vida da pessoa. Essa mulher recebeu o que a família dela não deu. A família dela não deu perdão para ela. Agora Jesus veio e disse, estão perdoados os teus pecados. E disse, a tua fé, você acreditou, você teve fé, você descobriu quem eu era, porque você teve fé, você apesar de ser uma prostituta, você teve fé, a tua fé te salvou. A tua fé, mulher, modificou a tua vida. E agora eu estou dizendo, vai-te em paz, com a minha paz. A partir daquele dia, né, a Bíblia não relata mais a história dela, a continuação da história dela, mas certamente, né, isso a gente vê nos Talmud, nos Talmudins, que a mulher, ela foi abençoada, ela mudou de vida, ela deixou de ser prostituta, porque naquele dia, exatamente no dia da adoração dela, ela foi liberta de toda a sua vida pregressa e se transformou numa mulher diferente, porque a partir daí, o Senhor Jesus estava no coração dela. Ela foi uma das grandes adoradoras, não foi a única, tem mais, mas foi uma das grandes adoradoras do Novo Testamento, que serve de exemplo para muita gente e até para confundir a cabeça de muito crente, que só vive pregando uma falsa santidade, que não vive e não sabe nem o que é, e aí que não, você não pode adorar. Fulano de tal está adorando, mas ele é fofoqueiro, fulano de tal é não sei o que, fulano de tal. Não julgue ninguém, não julgue ninguém, porque os adoradores, quem procura é Deus. Não são as igrejas, não são as religiões, não é placa de igreja da adorador. Você pode pegar a placa da sua igreja e botar Igreja Evangélica Adoradores do Senhor. Pode botar aí daí, qual o problema? O Senhor, nosso Deus, não vai procurar uma igreja que tem o nome de adorador na placa. Não, não. Ele vai procurar pessoas, onde estiverem, se estão na minha igreja, na sua, naquela ou na outra, onde estiver. E se não tiver igreja nenhuma, se estiver no meio da rua e ele encontrar, ele vai aceitar a adoração. Você pode até não concordar com isso, pode até discordar de mim, não tem problema nenhum, mas é assim que a Bíblia ensina. Ao discordar do que eu estou ensinando, você vai discordar da Bíblia, porque na Bíblia foi assim. Quando eu falei de Obed-Edom, era um pobre coitado insignificante, ninguém dava nada por ele. E de repente se o adorador fortíssimo, que foi, Davi aceitou, orientou, ajudou, ensinou, no fim terminou sendo o gerente geral de toda a fortuna do templo. Um ex-escravo, agora uma ex-prostituta, a mesma coisa. A mulher samaritana que teve a sua vida mudada quando conheceu o profeta, chamou a cidade toda. E você vai ver que todo adorador na Bíblia, todos os adoradores na Bíblia foram abençoados pelo Senhor. Não importa nem a sua origem, importa quando eles começam a adorar, Deus começa a abençoar. Isso é forte, isso é tremendo. A igreja, as igrejas, o povo evangélico tem que descobrir o valor da adoração na presença do Senhor. Aí eles vão mudar de vida completamente. Essa mulher foi tremendamente abençoada e recebeu a sua bênção. E claro, como eu falei, existem outros aí que foram abençoados no Novo Testamento, né? Você vai ver os discípulos depois que começaram o processo de ministrar, quando Jesus Cristo foi embora, que eles entenderam tudo que Jesus tinha ensinado antes, de repente a mente deles clareou e passaram a entender o que era adoração. Que coisa tremenda. E outra coisa que eu vou dizer, irmãos, só para encerrar aqui, porque o nosso tempo está curto hoje, só para encerrar aqui, tome muito cuidado, quando você chegar em algum lugar em que o povo estiver numa verdadeira adoração, onde houver uma atmosfera de adoração, onde o povo estiver adorando de verdade. Se você entrar no meio e não for um adorador, você vai ter consequências. Não vai entender, não vai compreender e não vai ser abençoado por aquela adoração. Porque quando há um clima de adoração, uma atmosfera de adoração, muda o ambiente. Muda o ambiente. Pastores inteligentes, apóstolos e profetas inteligentes, que sabem, que conhecem o que é a atmosfera de adoração, no culto que eles fazem, eles primeiro trazem essa atmosfera de adoração para o culto, e aí o culto cria aquele ambiente onde se desenvolve todo o processo em que Deus abençoa a igreja. Isso é muito forte, muito poderoso. Não é apenas, irmão, vamos cantar, vamos fazer louvor. Aí começa a cantar um monte de hino repetido, repete. Não acontece nada. Porque vamos raciocinar um pouco. Eu acho que quando você começa a repetir um hino 10 vezes no culto, 11 vezes, 20 vezes no culto, eu acho que até o Senhor cansa disso. Não cansa, não.
O Senhor quer coisa nova. A Bíblia diz que Ele pôs um cântico novo na nossa boca. Que coisa tremenda. O cântico de Maria. Qual foi o inário que Maria tirou aquele hino? Tinha inário não, tirou do coração dela. De onde foi que Zacarias tirou aquele hino que ele cantou? Não foi não, foi do coração dele. De onde foi que Simeão falou aquele negócio bonito em latim, em hebraico, depois traduzido para latim? Foi do coração dele. Que coisa linda, que coisa poderosa. A adoração sai daqui, ó, de dentro. Sai de dentro, sai lá dentro do coração. Quando sai de lá, irmão, você adora. Ah, mas eu não sei cantar, não tem problema não. Sabe ofertar? Oferta. Essa prostituta não cantou, não. Essa prostituta trouxe uma oferta para Jesus Cristo. Uma oferta tremenda. A oferta da unção de Jesus Cristo. Oh. Ele disse que aquilo seria lembrado para sempre daquela mulher. Hoje se passaram 2.000 anos e eu estou aqui falando dessa mulher. Falando bem, claro. Que coisa linda, uma adoradora tremenda na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, lá nós vamos ver outras adorações dentro do Novo Testamento, ele que tem outras coisas para frente, né? Tem que os apóstolos começaram a adorar na cadeia, fora da cadeia, e adorar até quando estavam morrendo, quando estavam lá na situação difícil, adorando ao Senhor, né? E outras histórias mais que nós conhecemos dos cristãos nas arenas, quando soltavam os leões para comer, estavam lá adorando, morrendo, os leões atacando e eles adorando o Senhor. Olha, isso é muito forte. Esse personagem de hoje que eu falei muito forte, não dá para falar de mais outro hoje, porque nosso tempo está curto hoje, mas eu quero que você entenda perfeitamente. Ainda hoje, Jesus Cristo falou isso há 2.000 anos atrás. O Pai procura adoradores que adoram o Espírito e verdade. Ainda hoje Ele está procurando. Ainda hoje o Senhor está buscando. Ainda hoje Ele está querendo saber onde estão os adoradores. Ainda hoje Deus está te procurando. Você que está me ouvindo agora, você que está prestando atenção nesses estudos, você que está realmente entendendo esses estudos, posso te garantir com toda certeza, Deus está te procurando. Deus está te procurando. Adore, comece, dá um jeito de começar, dá um jeito de você pensar o que você vai fazer para adorar o Senhor. Com certeza Ele está andando atrás de você e você não percebeu ainda. Está chegando a sua hora de ser encontrado por Deus. Eu profetizo na tua vida que você vai ser encontrado pelo Senhor e vai se tornar um tremendo adorador, uma tremenda adoradora, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, PJ? Amém. Tá dormindo não? Tá alegre, tá contente, né? Graças a Deus. Então Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse nosso vídeo no YouTube. Não se esqueça de dar o like, apertar o sininho também, se inscrever. Chame outras pessoas para se inscreverem também. Nós precisamos aumentar aí o número de inscritos para poder fazer esse vídeo circular mais ainda, né? E preciso contar com você sobre isso aí. Chame alguém da sua igreja para se inscrever, compartilhar, como é que é? Compartilhar o vídeo. Fala aí, pessoal, o que é? Se inscrever, dar o like, compartilhar, abaixar o vídeo, ativar o sininho também. Muito bom ativar o sininho que você ativa ele e sempre quando chegar vídeos novos, vai aparecer no seu celular que chegou um vídeo novo. Viu? Ele sabe, viu? Sabe mais do que eu. Quer dizer que você apertar o sininho, se a pessoa apertar o sininho, aí quando baixar um vídeo novo, ele é avisado? Tá vendo? Nem sabia disso. Ó, o Cláudio está perguntando, se inscreva, curta, compartilhe e marque o sininho no YouTube. Amém. Vamos orar então, irmão? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, porque esse assunto de adoração me entusiasma muito, mas muito mesmo, fico entusiasmado. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Abençoamos todos aqueles que nos ouviram nesta tarde, Pai amado. E, sinceramente, eu te peço que eles sejam encontrados por Ti como verdadeiros adoradores na Tua presença. Irmãos e irmãs que nos ouvem, Pai amado. Aqueles que compartilham, Pai amado, nosso vídeo, a nossa live. Sejam abençoados poderosamente também. Que a Tua graça possa alcançar, transformá-los em grandes adoradores. Pai, eu entrego toda a honra e toda a glória desta live para Ti, que Tu és o meu Deus, orientador, inspirador, aquele que me ajuda nas horas que eu necessito, como eu tenho ajudado hoje também. Muito obrigado, meu Pai, me perdoa, meu Senhor amado, se alguma palavra saiu da minha boca que eu não consegui segurar, que te desagradou, me perdoa em nome do Senhor Jesus, mas me ajuda, Pai. Abençoa o Paulo José também, que está me ajudando aqui. Abençoa a vida dele para que ele possa compreender também, até ele começar a fazer a live dele. Ajuda ele, meu Pai, eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se despedir do pessoal. Como assim?
Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter gastado um pouquinho do seu tempo para ouvir essa palavra. E que hoje é sexta, né? É. E que na segunda vocês ouçam de novo a palavra. Ou hoje de noite também, que vai ter às 9 horas. Que você tenha um dia abençoado. E que Deus acompanhe você e perdoe todos os seus pecados. Aleluia. Aleluia. Glória. Dá forte. Aproveita a exortaçãozinha. Então, irmãos, um bom fim de semana para todos, em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira estaremos de volta aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Amém.